Obrigada por ter aceitado participar dessa experiência. Você pode começar, por favor, se apresentando, seu nome e sua abordagem, por gentileza. Sim, eu sou Paloma Veiga, estou com 50 anos e sou psicanalista. Sou psicóloga e psicanalista. A gente vai começar iniciando algumas perguntas para saber melhor sobre sua experiência profissional. Começando um pouco falando sobre sua formação e experiência, o que te motivou a escolher a psicologia como profissão? Ok, eu vou voltar um pouco no tempo, porque eu sou filha de psicóloga, psicanalista e de psiquiatra. Então, quando eu tinha lá meus 11 anos, eu via minha mãe andando com livros de capa preta e dura debaixo do braço, para cima e para baixo. E eu ficava muito interessada o que tinha naqueles livros que ela gostava tanto. E eram os livros da coleção do Freud. Então, quando eu tinha uns 11 anos, eu tentava ler o Freud. Não. Eu assinei, tem ainda, a coleção está até aqui com a assinaturinha de criança. Então, ali eu já comecei, quando eu estava no ensino, que era colegial no meu tempo, ensino médio, né? Hoje em dia, teve um professor, uma disciplina de literatura, se eu não me engano, que deu um texto sobre Freud e eu gostei daquilo ali. E aí, enfim, quando eu fui prestar a faculdade, eu prestei medicina, físio e psico, mas eu queria mesmo psico, eu queria muito a PUC, eu sonhava com a PUC, eu fiz PUC, me formei em 97, e acho que eu tinha interesse em entender o fenômeno humano, as relações humanas, me entender minha família. Sim, com certeza. Há quanto tempo você atua como psicóloga? Eu abri o consultório recém-formada em 1998 e nunca mais parei. Então eu tenho aí, acho que uns 28 anos. Por aí. Que tipo de formação complementar você buscou após a graduação? Eu fiz muita coisa. A primeira coisa que eu fiz foi um aprimoramento em psicologia hospitalar, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Foi muito bacana. Eu fiz, depois, muitos anos depois eu trabalhei no Einstein e eu estudei responsabilidade social no terceiro setor, mais uma especialização. Fiz uma especialização em psicoterapia psicanalítica na USP, um curso do Riad Simon, que a gente já está na Unip, mas eu fiz na USP. O que mais que eu fiz? Eu fiz curso de Relações Pais-Bebês no SED Sapiense. Eu fiz um curso que chama Sinapse, que se pretende introdutório, mas não é introdutório, para atendimento a crianças e adolescentes na Sociedade Brasileira de Psicanálise, terminei agora. Eu nunca parei de estudar. Pode compartilhar uma experiência marcante na sua carreira? Várias, mas tem uma que é bem importante. Quando eu trabalhei em abrigo, um dos meus primeiros trabalhos foi, hoje em dia chama SAICA, né? Mas no meu tempo chamava abrigo, onde ficam as crianças e adolescentes que não têm família ou estão afastadas das famílias. E eu bem novinha, tinha lá meus 20 e poucos anos, eu era técnica responsável pelas crianças, os adolescentes, os processos, enfim. E teve um dia que eu acompanhei o reencontro de uma das meninas que estava lá abrigada com a família. Ela tinha perdido o contato com a família pequenininha, muitos anos se passaram e tem uma delegacia de pessoas desaparecidas que encontrou e eu articulei ali aquele reencontro e foi bem marcante, bem emocionante. Agora falando um pouco sobre a sua abordagem teórica. Qual é a sua abordagem teórica principal? Você já respondeu, mas só para deixar claro. É a psicanálise. Perfeito. E o que te levou a escolher essa abordagem? Eu estava até contando para elas antes da gente começar a gravar, né? Eu gostava muito de psicologia analítica, de Jung, no tempo da faculdade, muito. Eu acho Jung genial. Só que quando eu estava ali pro quarto ano, eu achei que era melhor primeiro eu conhecer bem a psicanálise, ainda que eu quisesse ser junguiana. Então, onde tudo começou, né? Eu achei que era importante dar esse mergulho, então, e aí nunca mais saí. Entrei na psicanálise e nunca mais saí. E quais são os principais pilares dessa linha que você pode considerar? Então, a existência do inconsciente, né? A gente entende que o que a gente faz, o que a gente pensa, tem uma determinação em grande medida que é inconsciente.
Então, a psicanálise permite que a gente possa acessar e entender um pouco melhor por que a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer às vezes, a gente repete padrões de escolha, né? A gente deixa escapar um nome errado, uma palavra errada, os sonhos, enfim, o que é tudo isso que está dentro da gente e a gente desconhece. Se a gente puder conhecer por meio de uma análise, vai ajudar a gente a se conhecer, se responsabilizar. Enfim. E como essa abordagem, com a sua visão e tantos anos de carreira, lida com as questões como ansiedade, depressão e trauma, que é um ponto que a gente vem estudando bastante aí nesse primeiro ano, que você pode trazer um pouco dessa visão? Então, eu acho que no consultório tem um grande privilégio, que é a gente poder escutar. Então, o paciente, ele se escuta enquanto organiza uma fala, uma narrativa. Isso por si só já coloca ele num estado de maior conexão com ele, né? E supostamente de proporcionar um pouco mais de calma, num estado mais ansioso ou mesmo num estado de mente mais depressivo. Mas é um desafio imenso, né? Porque a gente está numa sociedade hoje em dia altamente ansiosa, ansiogênica, né? Todo mundo acelerado. Tem uma psicanalista muito importante que chama Maria Rita Kell, não sei se vocês conhecem, que é também jornalista. E ela tem a hipótese de que a depressão tem a ver exatamente com essa aceleração que a gente vive. E que essa aceleração contribui para as pessoas deprimirem, né? Depressão e ansiedade são o mal dos nossos tempos. Eu acho que no consultório a gente tem a possibilidade de ouvir, de parar para ouvir e a pessoa se ouvir e entender, isso é meu, isso é do outro, isso é do mundo, né? E a fala tem um poder curativo nesse sentido, da pessoa se rever. Sim. Agora, sobre a parte clínica, como é a sua rotina de atendimentos? Bom, eu atendo todos os dias da semana, alguns dias, segunda e quarta, manhã, tarde e noite, terça, tarde e noite, terça e sexta, e na quinta de manhã atendo bastante. Eu tenho entre 25 e 30 pacientes no consultório hoje em dia, poucos 2 vezes por semana, a maioria uma vez por semana, o que não é bom. O ideal para em muitos dos casos seriam 2 vezes por semana, mas enfim, o mundo de hoje não contribui muito para que seja desse jeito, né? Metade dos meus pacientes são crianças e adolescentes, e os adultos, grande parte, eu atendo remotamente. Tem muitos brasileiros que estão fora do Brasil, tem muita gente que vive fora. Muitos jovens começando a vida. E como você conduz uma primeira sessão com o paciente? Depende se é criança, adolescente ou adulto, porque eu atendo as 3, né, faixas etárias aí, mas de modo geral eu me apresento. Se for criança, pergunto se sabe por que está ali, o que faz uma psicóloga, né? Aí, em geral, a explicação que eu dou para a criança é que psicólogo ajuda a criança a entender o que ela pensa, o que ela sente, como são as relações. Às vezes tem crianças, por exemplo, que são muito inteligentes, muito espertas e vão mal na escola, né? Ou tem crianças que já tiraram a fralda e às vezes deixam escapar, né? Um xixi, enfim, um cocô, e quando já não devia mais estar acontecendo isso, e elas nem entendem direito o que está se passando, então o psicólogo ajuda a criança a se entender. Tem essa conversa, né? E com adulto também, eu falo, olha, a gente vai conversar umas 2 ou 3 vezes, eu faço entrevistas iniciais que servem para eu te conhecer, para você me conhecer, para eu entender qual é a ajuda que você está precisando, se eu me sinto em condições de te ajudar, e para você entender se quer ser ajudada por mim. Então, de fato, são entrevistas iniciais que funcionam como uma avaliação para mim, né? E para a pessoa, para ela entender se ela quer ser atendida por mim, porque ela pode não querer e tá tudo bem, né? E quais você acha que são os principais desafios enfrentados no consultório? No atendimento às crianças e adolescentes, são os pais. São os pais. Tem muitos psicólogos que desistem de atender criança por conta das dificuldades com os pais.
Às vezes mães muito ansiosas, em geral as mães, os pais menos, mas também pode acontecer, né? Então, às vezes tem uma certa intrusão assim no atendimento, ou quando a criança começa a melhorar estranhamente, eles tiram da terapia, enfim, às vezes tem uns atravessamentos. Então, acho que esse é um desafio. Outro desafio muito importante é essa coisa da frequência. Uma vez por semana, em geral, é muito pouquinho, mas as pessoas não topam nem pagar e nem separar mais um horário na agenda para esse trabalho, né? Então, é um desafio imenso trabalhar com uma única vez na semana. Como você lida com você mesma, com as situações emocionalmente difíceis durante os atendimentos? Durante os atendimentos, eu acho que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória a me distanciar, né? Tá ali num lugar de acolhimento, de escuta. Então, ali durante uma única vez, faz alguns anos, aconteceu de eu chorar numa sessão junto com uma paciente, uma criança, quando eu atendia lá em Paraisópolis, e era um caso muito grave, enfim, ela tinha entendido finalmente o que tinha acontecido com a mãe, ela tinha perdido a mãe, uma situação bem grave. E ali eu chorei junto com ela, abracei e chorei, acho que ela nem percebeu que eu chorei, mas me emocionei, mas foi a única vez, assim. Agora, depois dos atendimentos, é uma coisa muito importante para quem trabalha em clínica, fundamental é fazer a própria análise. É como um músico que precisa afinar um instrumento para tocar, a gente é um instrumento, a gente precisa muito, muito, muito fazer a própria análise, é fundamental. Então, e fazer coisas gostosas na vida também, né? Com certeza. Cinema, teatro, show, dança, enfim. Agora, com relação ao relacionamento com os pacientes, como você estabelece vínculo com os pacientes? Assim como eu tô fazendo com vocês. Acho que é isso, assim, eu acho que o vínculo vai acontecendo naturalmente, né? Então, na medida em que, seja criança, seja adolescente, seja adulto, o paciente encontra alguém que está ali, que para tudo, para prestar atenção, um olhar atento, uma escuta atenta, né? O vínculo naturalmente vai acontecendo. Às vezes não acontece, né? Sim. E aí a pessoa vai embora. Sim. O que você considera essencial para criar um espaço terapêutico seguro? Um combinado enquadre bem consistente, seriedade, ética, compromisso, pontualidade. Então, o psicólogo, psicanalista, não desmarca a sessão se tiver com uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Não é qualquer coisa que faz um psicólogo psicanalista cancelar. Se possível, não atrasar. Se for atrasar ou se for cancelar, avisar com antecedência. É um cuidado redobrado, um compromisso redobrado com a pessoa que tem ali, que deposita uma confiança, né? É um trabalho muito com base na confiança e na verdade, e na relação. Então, é levar isso muito a sério, com muito cuidado. Já atendeu pacientes que resistiam ao processo terapêutico e como você lidou com isso? Sim. É difícil. Eu tô com criança, isso é bastante difícil. Eu tenho hoje um menino que tem 10 anos, que ele chegou e no início ele estabeleceu um vínculo, a gente começou um trabalho bacana, mas de repente a coisa deu uma virada e ele tá bastante resistente, né? Então ele chega com uma cara brava, ele só tem 10 anos, bravo, sério, fechado. E aí um dia eu falei pra ele, e aí ele só quer jogar, né? E, em geral ele escolhe o mesmo jogo, que é, não sei se vocês conhecem, Cancan, Uno, Mau, é tudo a mesma coisa, né? Mas o que a gente tem lá é o Cancan, que é uma versão mais antiga do Mau. Ele escolhe esse jogo, que é um jeito de trabalhar, a gente trabalha, mas às vezes é um jeito de não pensar. E ele ia jogando comigo de um jeito assim super displicente, né? Dava as cartas pra mim de qualquer jeito, não olhava no meu rosto, assim, tava bem... Aí eu falei pra ele, você tá bravo comigo? O que foi que eu te fiz? Ele falou, não tô bravo com você, mas eu tô bravo com a terapia. Então, e ali ele tava bastante resistente, eu deixei aquilo acontecer algumas sessões, mas eu vi que aquilo tava indo para um caminho ruim, então eu me propus a conversar sobre esse mal-estar dele, e, né, enfim,
E com o adulto é a mesma coisa, né? Quando a coisa não tá, o paciente começa a faltar, vai uma, falta uma, vai duas, falta uma, vai uma, falta três, atrasa, né? Eu paro para conversar, o que está acontecendo, né? Isso aqui, desse jeito, a gente não vai muito chegar em algum lugar, enfim. Eu converso sobre quando tem uma coisa empacada ou empacando, a pessoa não está se permitindo viver aquilo, em geral eu proponho olhar e conversar, pensar junto, entender junto. Agora falando um pouco sobre questões éticas, que dilemas éticos aparecem com frequência na prática clínica? Você acha que você pode citar? Acho que especialmente essa coisa das mães querendo saber o que se passa nos atendimentos dos filhos, das crianças, dos adolescentes, mães e pais, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava no Einstein, eu atendia lá dentro, né? E lá, na época, a condição da sala não era muito boa para um atendimento psicológico. Então, uma das salas que eu atendia tinha janela de vidro, aquele vidro, né? Que abre, basculante que chama, né? Às vezes, quando eu via, eu estava com a criança ali, a mãe estava na janela tentando ouvir ou ver o que se passava no atendimento, por exemplo, né? Então, a intrusão é nesse nível, às vezes, né? Eu já tive uma situação no consultório, que eu atendo hoje em dia na Vila Madalena. Eu tô com a criança no atendimento e a mãe bate na porta. Eu tenho que abrir no meio ali. Acho que ela estava meio insegura. O que eu estava fazendo com o filho dela, sei lá o que tinha na cabeça dela, né? Então, acho que a questão ética mais importante é como é que a gente mantém o sigilo, o que a gente anota no prontuário nos tempos tanto de abrigo quanto de hospital. O que a gente escreve de modo que a equipe possa entender o que a gente está fazendo com o paciente, mas sem expor, né? Ou um relatório no campo jurídico, né? Um relatório que a gente faz do atendimento para uma equipe técnica de fórum ou do abrigo, o que a gente põe ali, ou de uma escola, né? De modo que a pessoa possa entender o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, mas sem expor, sem quebrar o sigilo, né? É difícil, é um desafio. E como você lida com situações em que o paciente corre risco ou está em situação vulnerável? Então, esse é o limite, né? Quando é que a gente quebra o sigilo de um atendimento, e isso precisa ser combinado com o paciente, é que se ele estiver se colocando em risco, ou estiver colocando a própria vida em risco, ou colocando a vida de alguém em risco, enfim. Esse é o limite da gente daí ter que acionar, na situação de consultório de clínica, alguém da família, né? Na situação de abrigo, alguém da equipe técnica, do fórum, enfim, dependendo do ambiente, né? Tem que abrir isso, tem que levar, mas o limite é esse, o risco. E sobre as atualizações e o futuro da área da psicologia, né? Como você se mantém atualizada? Estudando, indo ao cinema, muito. Essas entrevistas que eu estava contando para vocês, que eu estou fazendo mais um processo seletivo nessa altura do campeonato, estou me submetendo a um processo seletivo para a Sociedade Brasileira de Psicanálise. São 3 entrevistas, e em uma delas, justamente a pessoa que estava me entrevistando estava me perguntando quais eram os últimos filmes que eu tinha assistido, quais eram os últimos livros que eu tinha lido. Isso tudo vai alimentando também a clínica, né? Mas estudar e fazer a própria análise. Quais são os conselhos que você daria a quem quer seguir a carreira de psicologia? Fazer a própria análise, estudar. Isso que eu falei aqui durante a entrevista, né? Procurar ser pontual, não julgar, ter uma escuta o máximo possível livre de julgamento, uma escuta e um olhar, né? Uma coisa muito importante que eu aprendi quando eu era estagiária de psicologia na antiga FEBEM, na unidade Sampaio Viana do Pacaembu, que não existe mais, se vocês quiserem eu conto essa história para vocês. Ali eu aprendi que não dava para eu compreender o que estava se passando com aquela criança de acordo com base nos meus valores, nos meus princípios e na minha história de vida. Eu tinha que deixar tudo isso de lado para entender o contexto daquela criança, para entender o sofrimento daquela criança naquele contexto, né? Então, não dá para atender sentindo dó do paciente, por exemplo, né? Se você tiver com raiva do paciente, porque isso pode acontecer,
é importante cuidar na própria análise, entender por que você está com raiva, né? Acho que vocês já talvez tenham estudado esses conceitos de transferência, contra-transferência. Então, a contra-transferência, o que a gente sente na situação clínica em relação ao paciente, é material de trabalho para a gente entender o paciente e para a gente também ir se distanciando, né? Pessoalmente. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, por responder as perguntas, foram muito claras, desde já agradecemos. Eu que Obrigada. agradeço, espero contribuir.